Boa noite a todo mundo. Como a professora Rosana Saquet me apresentou, meu nome é Antônio Júlio. Minha professora orientadora é a Rosana Saquet. Estou fazendo administração com a minha formação em marketing. Meu trabalho é sobre a clínica Quinta Líder. A especialidade da clínica é a ortopedia e traumatologia. Ela existe há mais de 35 anos aqui no Oswaldo Aranha. Já atendeu mais de 15 mil famílias. O médico responsável tem mais de 40 anos de experiência, tem mais de 450 títulos na área. Ele é fundador de uma instituição, uma fundação, que foi mantida por mais de 19 anos para atender pessoas carentes. E a proposta é justamente criar uma campanha de baixo custo de promoção e prevenção de doenças degenerativas, a fim de esclarecer a pessoas leigas a respeito dessas doenças. Foi realizada uma pesquisa exploratória com fontes bibliográficas, fontes internas, banco de dados da própria clínica. Foi trocada ideia justamente com esse profissional para ele auxiliar a fazer um filtro dessas informações. Foi criada mídia e ativos para poderem ser divulgados via internet. Então, realmente, poder baixar custos em cima de uma divulgação. Para a gente entender, o indivíduo, toda vez que ele tem algum problema, alguma doença, ele vai no médico e vai ser avaliado. Para depois o médico poder dar um diagnóstico. Após esse diagnóstico, ele propõe um tratamento e nesse tratamento ele busca uma prevenção. A prevenção geralmente ela é feita com medicamentos, de forma artificial. Então existem essas campanhas de vacinação, que as pessoas são vacinadas, inserido um vírus, e a pessoa cria um anticorpo para justamente elas poderem não passar novamente por essa doença, ao menos num curto espaço de tempo. A proposta é justamente conscientizar as pessoas sobre a tendência que o corpo tem de se regenerar. Por exemplo, as pessoas que sofrem uma fratura, normalmente o osso ele começa a se restabelecer, busca uma forma de consolidação. Então, naturalmente, o que a gente busca é uma conscientização das pessoas, e a gente não tinha outra maneira de fazer, mantendo mídia offline, por exemplo, que seriam alguns caminhos que a gente poderia traçar para poder conscientizar as pessoas. Então foi avaliado a história do marketing em si, que até 1925 a 1950 as pessoas não tinham a ideia de marketing. Na verdade, elas pensavam em como produzir mais. De 1950 a 1990, o marketing foi criado em 1950 justamente por uma necessidade de diferenciar os produtos que eram consumidos, porque era muita oferta de produtos semelhantes e tu não tinha como separar, dizer que o teu produto era melhor que o outro produto. Então, o marketing teve essa evolução até 1990. Em 1990, a gente começou a ter as mídias online, que são os telefones mais recentes e a internet. A mídia offline são essas mídias que a gente passa na rua, são qualquer cartaz, televisão, rádio. O grande problema disso é que tu não consegue mensurar o resultado. Quantas pessoas viram a tua propaganda, quantas pessoas estão tendo acesso a essas informações. Isso cria uma lacuna entre o que tu oferece ao mercado e o que o mercado está buscando. Então tu nunca consegue dar um feedback para quem te contrata para buscar e contratar esse tipo de trabalho. Já na mídia online tu consegue ter uma medição muito maior. Então tu consegue aproximar essa distância entre o que o consumidor busca e o que tu está oferecendo. Então tu está sempre dando esse feedback. Então o objetivo foi desenvolver uma campanha de publicação via internet, com prevenção de doenças degenerativas, da coluna vertebral, buscando fazer a promoção de saúde como uma ação de responsabilidade social da clínica. Então o primeiro passo seria identificar quais são as ferramentas existentes no mercado. O grande problema que no meu trabalho eu senti dificuldade foi justamente buscar informações a respeito de
trabalhos com mídia online. Mídia offline tem N livros que podem dar referência e dar argumentos para te poder defender o teu trabalho. Então, levantar as informações relevantes do banco de dados da clínica, tá? Nesses 35 anos, buscar as informações desses pacientes, os históricos desses pacientes, foi criado também um link onde os pacientes pudessem enviar perguntas a respeito de dúvidas, a respeito de doenças, dores que eles estavam sentindo, sintomas. Todas as perguntas foram respondidas, tem mais de 250 perguntas. E a terceira, definir a forma de apresentação e como ela poderia ser posta no ar para ser feita essa divulgação. Então, o primeiro passo foi buscar a bibliografia do marketing digital. Realmente, eu acabei fazendo um curso de AdWords, porque nessa pesquisa eu acabei descobrindo que pela dificuldade de não ter essas informações, eu acabei fazendo um curso justamente para ver como eu poderia mensurar, como eu poderia utilizar essa ferramenta para divulgar o meu trabalho. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi realmente esse filtro que foi feito dentro da clínica, que a gente conseguiu elaborar, junto com o Dr. Petanilha, depois dessas informações organizadas, a gente conseguiu organizar e divulgar um material. Então, dentre essas ferramentas, acabou sendo constatado que hoje o site mais acessado do mundo, tá, é o Google. O segundo é o Facebook. Existe um site que se chama Alexa, que ele é uma ferramenta da Amazon, e tu acessa e tu coloca nesse site, por exemplo, qualquer site que tu queira saber qual é o número de acesso. Eles vão te mensurar, eles vão te dar avaliações de tempo e ele dá uma análise muito minuciosa a respeito desse resultado, de quantas pessoas acessam esse site. E é muito interessante, eles têm um ranking também de acessos, e isso foi o que me deixou mais satisfeito, porque eu acabei buscando uma ferramenta, fiz curso justamente junto com essa empresa, que hoje aqui em Porto Alegre ela é mais forte, por exemplo, nessa área de ensino dessas mídias online. Então, a segunda é que as pessoas elas buscam a consequência e não a causa real. Geralmente a gente sente dor de cabeça e a gente toma um remédio. Isso é um problema, porque tu acaba mascarando o real problema. A dor, ela não é a causa, ela é apenas um sinal que tem alguma coisa errada no corpo. Então, ao invés da gente procurar, a gente acaba se medicando. E esse problema acaba sendo mascarado. E a gente vai aumentando, vai ingerindo cada vez mais medicamentos cada vez mais fortes. E quando tu chega no médico, o médico diz, olha, não tem nada a ver com a tua cabeça. E tu acaba até chegando com um problema de coluna. Então, por exemplo assim, aqui vocês podem ver que muitas pessoas sentem dor de cabeça, sentem dor na fronte, sentem dor nos braços, fraqueza nas pernas. E todas elas têm relação, podem ter relação com a coluna, não que seja. Tá? Então, o esclarecimento, falar, divulgar essas curiosidades para as pessoas, informar as pessoas, elas podem se educar, elas podem treinar, elas podem ter um corpo mais preparado para enfrentar esses problemas degenerativos. Porque todas essas doenças elas são evolutivas. Em relação à nossa idade, que a gente também não consegue escapar de envelhecer, a doença degenerativa tem a mesma função. Então, dentro dessas respostas que a gente buscou, as mais procuradas foram essas: a dor de cabeça, a enxaqueca, a dor na nuca, dor na fronte, dor lombar, dor ciática, dor no dorso e membros superiores. Essas são as dores mais comuns entre a sociedade e nessas medições que a gente pôde avaliar. Então, como forma, sabendo que o Brasil ele não é um país de pessoas que gostem muito de ler, então a gente pensou em alguma coisa mais atrativa, ao invés das pessoas lerem simplesmente algum artigo, alguma coisa que explique a respeito da doença, as pessoas acabam não procurando. Então a ideia foi criar vídeos educativos
E esses vídeos ainda estão sendo desenvolvidos, alguns vídeos já estão no ar, e com a proposta desse vídeo a gente colocou legenda em cada um deles, para justamente poder atender também pessoas que tenham dificuldade de audição. Então, assim, eu trouxe um exemplo do vídeo, que foi o primeiro vídeo que a gente criou, já está no ar, alguns vídeos, e quem quiser também pode entrar no site, tem um espaço que tem a Pergunte ao Doutor, ele vai ser respondido individualmente, e caso seja necessário, depois de todos aqueles outros vídeos que a gente vai colocar, dor de cabeça, enxaqueca, tiverem sugestões, a gente vai também implementar e divulgar nesses sites. Pode botar aqui, ó. O objetivo dos vídeos que vamos apresentar na sequência é um caráter preventivo referente às dores da coluna vertebral e a prevenção das doenças ligadas ao trabalho, como dor de leve. O princípio desses vídeos está em explicar para as pessoas leigas e todas aquelas interessadas de que a cura de qualquer doença está relacionada à capacidade de vida e vitalidade, à capacidade vital de cada indivíduo. E essa capacidade vital depende de entender a doença e de ter hábitos de vida que estejam de acordo com as necessidades do nosso organismo. Porque saúde é ter um bom condicionamento e uma boa vitalidade celular. Assim nós podemos preservar a coluna vertebral, tendões, sistema ósseo-articular, e com essa situação de conhecimento a pessoa pode prevenir e mais ainda prevenir as doenças e promover a sua saúde. Bom, esse é uma amostra de um vídeo, o primeiro vídeo que a gente colocou no ar, tem outros vídeos lá. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a professora Rosana, que me deu um apoio imenso para fazer o meu trabalho, aos colegas que sempre me apoiaram nesse ano, que a gente passou aí mais tempo. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Alguma pergunta? Vai, tem. Foi liberado?